Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Ouvintes, não faltou tempo para Davi guerrear,
lutar, fugir, aparecer como derrotado, ora vitorioso, sendo ovacionado, aplaudido. Não lhe faltou tempo para amar, para tantas mulheres, não lhe faltou tempo para a poesia, não lhe faltou tempo para salmodiar ao Senhor. E tudo isto fez dele um homem definitivamente determinado, sujeito a arcar com as consequências dos seus erros e saber também festejar, agradecer pelas suas vitórias e também pelos seus fracassos. Ele foi um homem determinado e ele transmitiu isso para nós. Ele transmite. Cada personagem da Bíblia transmite a sua personagem, o seu espírito para nós. É assim a leitura intelectual. É assim com Sócrates. Até hoje ele transmite o seu espírito para os filósofos, para os estudiosos, para os curiosos. Assim é com a literatura pornográfica. Homens que nunca serão conhecidos por mulheres que vivem em outros países, transmitem os seus espíritos e regem-os. Mulheres também, lá do outro lado do mundo, regendo mulheres e homens de cá. Mocidade, juventude, adolescência. Mas é certo também que Davi rege, transmite, até hoje, a sua determinação, a sua persistência, a sua perseverança, mesmo no fracasso, mesmo no aparente fracasso de sua vida, mesmo na sua aparente derrota. Ele transmite persistência, perseverança. Agora também há de se contar isso, que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão, ele salvou as suas ovelhas. Há de se contar que ele não foi um homem intelectual, que foi um homem do campo. Ele não foi um homem que tinha treinamento militar. Haja visto que quando Saul o equipou com a sua armadura, ele não se sentiu de forma alguma bem com aquilo. Ele não teve confiança. Ele não pensou assim: agora eu estou protegido com a armadura do nosso exército, eu poderei vencer aquele gigante tão protegido pelo tamanho e pela sua armadura, pela sua proteção. Então, ele não aceitou. Ele não estabeleceu a sua fé, a sua confiança na armadura de Saul, porquanto ela era uma armadura natural. E você sabe disso, que a armadura religiosa, intelectual, é uma armadura natural. E somente, segundo a linguagem de São Pedro, os cegos é que confiam e se revestem dessas armaduras. Somente os Saúls, mesmo sendo de Israel, mesmo sendo ungido do Senhor,
tinha uma armadura natural e que já tinha provado que não era capaz de vencer o inimigo. Como isso está provado aí, que esse evangelho moderno não vence o inimigo. Não vence definitivamente. E o pior é estarmos derrotados por ele e não sabermos. O profeta desta era pregou uma mensagem cujo título é: E não sabeis. E não sabeis. É a era de Laodiceia. É Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Garbando-se ser rica, abastada, e não sabe que é cega, nua. Na linguagem do Senhor Jesus Cristo, desgraçada. Pobre, miserável, mas não sabe. Se garba daquilo que é natural. Mas, minha irmã, meu ouvinte, isso é tão claro, isso fica tão perto de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós somos menores, como Davi era menor. Como Davi era do campo, do deserto. Nós estamos estabelecendo esse tipo, usando esse tipo nas Escrituras, que tem me influenciado, que tem influenciado a milhares durante os séculos. Então, a senhora pense nisso, o senhor. Como se pode vencer através do natural? Quando o engano, o engodo, as astutas ciladas do diabo estão nos lugares celestiais, e é de ordem, absolutamente de ordem espiritual. Pense nisso, enquanto a gente vai discorrendo essa grande verdade sobre Davi. Ele não confiou na armadura natural. Jamais ele venceria ao Golias. Jamais. Nunca. Jamais. E a revelação é exatamente para isso. Jamais a senhora, o senhor, o crente, vencerá as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, sem a revelação divina. Sentindo-se protegido com um credo, com um dogma, herdado no concílio de Nicéia, batismo nos títulos, 3 pessoas distintas, tudo isso vem de Nicéia, é uma armadura niceiana, é uma fé niceiana, por isso se encontra fracassada. É um fracasso, é uma defunta florida, cheia de credos e de dogmas, originados do concílio de Nicéia, do pacto político e religioso 325 anos depois de Cristo. E por isso se tornam inimigos da verdade, se tornam os inimigos de Davi, se tornam inimigos de Moisés, inimigos de Josué, inimigos de Pedro, inimigos de João, de todos os apóstolos, de todos os profetas. Não gostam de profetas. Ninguém, nunca o natural gostou de profeta. Não gostam de Maria. Não gostam de Lídia. Não gostam de Ana. Por quê? Não importa o quanto se comemora Maria, Pedro, João, não querem nada com suas cartas. Não querem nada com seu batismo. Qual é o batismo que São Pedro usou? Veja na Bíblia Sagrada. Qual foi o batismo que São Pedro usou? É a mesma coisa de você perguntar qual foi a arma que Davi usou para vencer o gigante. Se isso é apenas rudimento, então afunda
era apenas um rudimento, mas sem ela não tinha como Davi atirar a pedra. O que derrubou o gigante não foi a funda, foi a pedra. Mas sem a funda, a pedra jamais teria ido. Sem você, o Espírito Santo não pode fazer nada. Bem como o diabo, os demônios não podem fazer nada enquanto não encontram um corpo para fumar, beber, prostituir, se expor, seduzir. Isto é o que é a verdade. O Pilatos pergunta: o que é verdade? Não importa essas alturas. O que é verdade para o mundo? É o grande furo, é o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Jesus nunca disse ai da minha igreja por causa dos escândalos. Porque ele mesmo foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Moisés foi tropeço. Todos eles foram tropeços para os que haviam de se perder. Para os que perecem, a própria cruz é uma loucura. A mensagem da cruz é loucura, é escândalo para os que perecem. Agora, você pense nisso. Nós estamos sempre repetindo. Pense nisso. Prescute, analise, reflita, pense. Não foi a funda, o estilingue, que derrubou o gigante, mas sim a pedra impulsionada pela funda, que por sua vez foi girada, girou pelo pequeno grande homem, Davi. É isso que está acontecendo aí com a senhora, com o senhor. A pequena grande pedra de Daniel, de Sadraque, de Misaque, de Abdenego, de Caleb, de Josué, de Moisés, de Noé, de Enoque, de Abraão. Abraão estava lá com a tenda cheia de diplomas, defendeu tese, sabia hebraico, grego, poliglota, a origem das palavras, sentido etimológico das palavras. Com isso ele nunca teria um filho na vida, ele nunca seria pai da fé. Se Davi tivesse pegado os diplomas que Saul queria dar para ele, para vencer o Golias, nós não tínhamos essa narração nas Escrituras dessa grande vitória de um tipo de Cristo nas Escrituras. O grande rei Davi, ungido pela vontade perfeita de Deus. O grande rei Saul, ungido pela vontade permissiva, porquanto foi escolhido pelos olhos naturais do povo. São Paulo profetizou isto, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, as mulheres, os homens, mergulhados na vaidade, na luxúria da sociedade, não é lá no pecado da promiscuidade, da prostituição, não. Da alta sociedade religiosa. Amontoariam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, para interpretar as Escrituras para elas, para eles, de acordo com suas concupiscências carnais. E eu quero ver se esses doutores vão responder pelas suas almas no dia de juízo. Eles vão responder. Eles vão queimar muitas vezes mais. Mas o que adianta isso? Sendo que sua alma vai se perder da mesma forma. Vai queimar com eles. Porque a armadura natural é do homem natural. A armadura do espírito é do homem espiritual. Tal o terreno, tais os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. 1 Coríntios capítulo 15. Davi deixa esta marca. Davi transmite a ousadia, a coragem para ser bobo, aparecer como um bobo, babando, foragido, misturado com os pobres, com os marginalizados, para ser um rei, para ser um galanteador,
para ter mulheres como Cristo, sendo um tipo de Cristo. E também para dizer: pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim, mas nem por isso perdendo o Espírito Santo, porque no mesmo Salmo 51, ele ora dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Depois de afirmar, pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele havia perdido a alegria da salvação. Ele transmite isso para a senhora agora, para mim, para todos nós, mas não havia perdido a sua salvação. Ele não havia perdido o Espírito Santo. Nós não temos alegria nesta hora. Jesus falou isso. Enquanto vós tendes tristeza, o mundo se alegra, se regozija com o nome de Jesus. Formalmente, meus ouvintes, Deus vos abençoe com a bênção de Davi. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.